Produção e transmissão do som. Qualquer corpo que vibre produz um som, que pode ser intencional ou não. Na realidade, as cordas vocais são uma versátil fonte sonora que permite emitir sons estridentes que, quando gritas de susto, emitir sons produzidos por animais ou, quando devidamente controlada, produzir sons melodiosos. O ser humano possui um elaborado detector sonoro, o ouvido. O ouvido tem a função de captar os sons. Este processo decorre através das três regiões que constituem o ouvido: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O som propaga-se em qualquer meio material, sólido, líquido ou gasoso. Propaga-se melhor nos sólidos do que nos líquidos e melhor nos líquidos que nos gasosos. O som não se propaga no vazio, pois no vazio não existe qualquer partícula que vibre. O som propaga-se através de ondas sonoras longitudinais que correspondem a compressões e refrações das partículas do meio no qual o som se desloca. O conhecimento da velocidade do som nos diferentes materiais permite determinar a que distância se encontra uma fonte sonora. Quando um som encontra um obstáculo, pode sofrer absorção, reflexão ou refração. A reflexão do som pode dar-se sob a forma de eco, quando o obstáculo se encontra a mais de 17 metros ou a pelo menos 17 metros. Ou reverberação, quando o obstáculo se encontra a menos de 17 metros. A reflexão do som tem inúmeras aplicações práticas, como é o caso do sonar. Diferentes sons são distinguíveis entre si através das suas propriedades, altura, intensidade e timbre, que relacionam as características da onda sonora. Uma onda sonora caracteriza-se por 4 grandezas: frequência, período, comprimento de onda e amplitude. A altura permite distinguir sons altos, agudos, de baixos, graves, e depende da frequência da onda sonora. A intensidade permite distinguir sons fortes de fracos. Depende da amplitude da onda sonora. O timbre permite distinguir sons com igual intensidade e altura, produzidos por fontes sonoras distintas. O espectro sonoro é constituído por infrassons, sons saudáveis e ultrassons. O nível sonoro mede a intensidade do som, existindo um limiar de audição e um limiar de dor para cada frequência do espectro audível. Expressa-se em decibéis, dB. A poluição sonora pode provocar problemas auditivos, causados pela exposição contínua a sons demasiado intensos. Propriedades e aplicações da luz. A luz é essencial para o mecanismo da visão. Os corpos luminosos são visíveis através da luz que emitem, enquanto os corpos iluminados são visíveis através do reenvio da luz que recebem dos corpos luminosos. O conjunto corpo luminoso, corpo iluminado e olhos chama-se triângulo de visão. A luz que é emitida por um corpo luminoso sofre uma propagação retilínea, originando sombras quando depara com obstáculos. Os materiais que não se deixam atravessar pela luz denominam-se opacos. Os que deixam atravessar parcialmente pela luz são translúcidos, e os que deixam atravessar totalmente pela luz são transparentes. A teoria eletromagnética apresenta a onda luminosa como a perturbação de um campo elétrico e de um campo magnético que se propaga através do espaço transportando energia. As ondas eletromagnéticas apresentam frequências de vibração muito elevadas, sendo a zona visível, detectada pelo olho humano, do espectro eletromagnético de 4 vezes 10 elevado a 14 a 8 vezes 10 elevado a 14. Quanto maior a frequência da onda luminosa, maior a energia por ela transportada e, consequentemente,
mais quente é a luz. Quanto maior a amplitude da onda luminosa, maior a intensidade de luz correspondente. A luz propaga-se rapidamente. A luz propaga-se a 3 milhões milésimas de segundo no vazio. A reflexão da luz. A luz propaga-se em todas as direções a partir de uma fonte luminosa, sendo estas trajetórias representadas pelos raios luminosos. De um conjunto de raios luminosos é denominado feixe luminoso e pode ser classificado como convergente, divergente ou paralelo. A reflexão é um fenómeno que ocorre quando a luz, ao incidir num obstáculo, é reenviada para trás. A reflexão pode ser regular, quando a luz incide numa superfície lisa e polida e é reenviada para trás numa direção bem definida. Ou irregular, quando a luz incide numa superfície rugosa e é reenviada para trás em diferentes direções. A reflexão obedece a duas leis. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio incidente e o raio refletido é normal no ponto de incidência, encontram-se no mesmo plano. Quer a reflexão regular da luz, quer a irregular são úteis. Enquanto a reflexão regular da luz está presente nos espelhos, na leitura de CDs e até nas fibras ópticas usadas em medicina e em comunicações, a reflexão irregular da luz torna possível a visualização de objetos iluminados. Refração da luz. A passagem da luz de um meio transparente para o outro chama-se refração. Quanto aos ângulos de incidência. Quando o ângulo de incidência é menor que o ângulo limite, ocorre refração acompanhada de reflexão. Quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, ocorre uma refração com ângulo de 90 graus. Quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, não ocorre refração, mas sim reflexão total.